Falaremos sobre a resolução número 23659, se eu não estiver errado, de 2021, que é a nossa resolução sobre alistamento eleitoral, né? É claro que essa resolução é nova, não tem muitas questões sobre ela, mas a ideia é que ela veio para revogar uma legislação, uma resolução que ficou muito tempo em pauta, né? E que você pode muito bem pegar as questões e dar uma atualizada ali, porque a formatação de questões da Sebrasp, obviamente, não vai mudar tanto em relação a isso. Porém, talvez aqui nessa resolução seja o ponto que a Sebrasp mais chutou o balde no edital, que ela colocou vários tópicos ali. Por isso, eu selecionei aqui aqueles pontos que eu considero extremamente importantes dentro da resolução. Lembrando, se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve logo, dá um like aí, compartilha esse vídeo e comenta depois o que você achou. Gostou da série? Quer que eu faça outras séries para outras situações? Não sei, quer dar uma sugestão para o canal? O que eu posso fazer aí para trazer novidades para a galera? Estou à disposição, tá? Vocês que mandam, eu estou aqui apenas para atender vossos pedidos, se forem pedidos interessantes, senão eu vou ignorar e dane-se, tá? Brincadeira. Tamo junto, beleza? Tela, eu sei que você não está afim de ficar me ouvindo falar, então vamos embora, né? Nossa resolução 23659 é o objeto de trabalho nessa aula e vamos lá. Julgue o item seguinte relativo ao que dispõe a resolução. Tá, obrigado. A prova de residência mínima de 3 meses no novo domicílio para fim de transferência do eleitor consiste em declaração, sob as penas da lei, do próprio interessado. Galerinha, certíssimo isso aqui. Aliás, eu vou falar com vocês uma coisa que eu falo muito quando eu estou com meus alunos e minhas alunas ali no nosso grupinho fechado, né? Seja na comunidade, seja no programa CSM Carreiras, que hoje é a mesma coisa. O programa CSM Carreiras é a comunidade sem Miguel 2.0, ou 3.0, ou 20.0, dane-se também, mas é uma versão super evoluída do que a gente já tem feito aí nos últimos 4 anos, que está explodindo. Então, dentro do programa, dentro dos programas que eu faço, o que eu fiz para o TSE, para Correios e outros concursos também, eu sempre gosto de falar o seguinte: quando eu separo questões, eu adoro ver as discussões, porque sempre tem aqueles comentários, que é concursos, técnico, qualquer site desses que oferece questões, e sempre tem aquela galera que arruma uma desculpa para poder justificar por que errou. Mas por que eu estou falando essa história toda? Porque a galera pegou no pé dessa palavra aqui. Como assim? Não pode ser declaração, porque a resolução fala que tem que ser comprovado. Calma, quando você pega o artigo 38 da resolução, esse artigo ele vai mostrar os requisitos que eu vou te lembrar já já quais são. Dentre eles está lá essa demonstração, né? Esse prazo mínimo de residência, que é declarada sob pena da lei pela própria pessoa na forma do artigo 23. Aí o artigo 23 é que fala da comprovação de residência, ou pelo menos de domicílio eleitoral, né? O que você precisa comprovar para ter o domicílio eleitoral reconhecido. Então a galera discute, às vezes, coisa idiota. Não tem nada a ver. Aqui não é para ter comprovação nenhuma, porque esse texto aqui é do artigo 38 que fala exatamente declarado pela própria pessoa. O artigo 23 é que cobra comprovação. Tá? Então, isso aqui é uma coisa meio bobinha, mas que a galera fica inventando desculpinha para não aceitar que errou, faz parte errar, é normal, ainda mais na preparação, e fica colocando essas coisas e atrapalha outra galera. Né? Então, eu estou aqui também para abrir seus olhos que, sim, 99% das pessoas que estudam para concurso acham que sabem e não sabem. Eu estou falando do pessoal que se manifesta, que normalmente a pessoa que sabe não se manifesta tanto assim não, tá? Vamos lá? Desculpa, eu dando mijadinha. Trouxa, né? Eu não tenho moral nenhuma para falar isso, só 22 anos de sala de aula. Então vamos lá, o que a nossa lei fala no artigo 38? São 4 requisitos da resolução, lei não, na resolução. Para que você possa fazer uma transferência eleitoral e essa transferência seja aceita, né? O primeiro requisito é que você faça o pedido no novo domicílio. Então você vai ter que ir até a instituição eleitoral do domicílio que você pretende se transferir, não é de onde você estava. Você não vai bater lá, tô indo embora, hein? Manda lá pro. Não, não vai. Segunda coisa, você tem que ter no mínimo 3 meses de residência e esses 3 meses têm que ser declarados e depois comprovados efetivamente. Terceira coisa, no mínimo 1 ano entre o último alistamento, ou melhor, o alistamento e a última transferência, eventualmente, e o novo pedido de transferência. Se eu me alistei eleitoralmente agora, eu tenho que esperar 1 ano para transferir. Porque senão pode parecer manipulação de voto, né? Tá transferindo assim, direto, tá? O cara tá indo atrás de algum candidato ou de alguma candidata.
A mesma coisa para transferência. Se eu me transferir agora, eu tenho que esperar um ano para transferir novamente, tá? E o último requisito é que você esteja em dia com suas obrigações eleitorais. Lembrando que desses 4 requisitos, 2 requisitos ligados a prazo, 1 ano de alistamento e última transferência e 3 meses de domicílio eleitoral, onde você pretende, né, votar, participar das eleições, eles são requisitos que são afastados quando se trata de servidor ou servidora e seus parentes que sofreram remoção, uma posse em outra localidade ou transferência, que a nossa resolução fala que não existe mais transferência de servidor público há 312 anos, né? O STF já declarou inconstitucional, mas está na resolução, então mantém, porque eles copiaram a antiga, tal, aquela burrice de sempre. E também não se aplicam essas regras para indígenas, quilombolas, para pessoas com deficiência, para pessoas que tiveram que se mudar por conta de algum desastre natural, e também para aquelas pessoas que trabalham em atividade rural safrista, beleza? Beleza. Então, pô, bela revisão do artigo 38, não? Eu tenho uma certeza, eu não vou falar isso não, porque eu detesto falar isso. Eu tenho uma sensação que isso vai cair na tua prova. Vamos lá. Acerca de revisão e correção eleitoral, julgue o item a seguir. Cara, revisão do eleitorado está lá explícito e é um assunto também que eu acho muito forte da resolução. Você sabe que existe o batimento eleitoral, que é a comparação de informações, para garantir que você não tenha registro em outro lugar, que você não esteja com duplo alistamento, que você não tenha algum problema também de documentação e tal. Esse batimento, ele pode identificar algum problema no cadastro eleitoral. E quando você chega a proporções absurdas, que podem gerar, inclusive, a possibilidade de uma fraude eleitoral, existem instrumentos de correção ou correição, e um desses instrumentos chama-se revisão do eleitorado. Tá? Então, a revisão do eleitorado é um instrumento pelo qual você meio que confirma as pessoas que ali estão para ter certeza que o cadastro eleitoral não está todo estragado, quase que saiu uma palavra feia. Diante de notícia fundamentada em irregularidade no cadastro e comprovada a fraude eleitoral, o TRE deve determinar a realização de revisão do eleitorado. Aqui eu já tenho uma coisa para chamar a atenção, né? Você sabe que, sim, os TREs é que vão conduzir junto às zonas eleitorais ali esse levantamento, porém, dentro da Lei 9.504, nós temos o apontamento de situação em que o TSE, de ofício, determina a revisão do eleitorado, tá? Quando você tem ali algumas situações cadastrais extremamente complexas. Por favor, não se esqueça de olhar. Ah, mas Dalmo, no meu edital, a Lei 9.504 não fala sobre revisão. Não custa nada, porque como ele cobra a revisão do eleitorado dentro da resolução, nada impede também que ele resolva cobrar de você o mesmo tema, só que com o conceito da 9.504. Ele pode tentar fazer esse link. Acredito que vai fazer? Não, não acredito. Sabe? Mas eu já tenho bastante tempo de sala de aula para ter certeza que isso pode acontecer. Não acredito, mas pode, faz parte. Mas aí, voltando para a questão, vamos lá, por enquanto está tudo certo, tá? Não tem nenhum problema. O Tribunal Regional deve terminar a realização, não é determinar, né? Faltou um determinar aqui, mas tudo bem. A realização da revisão do eleitorado, avisando o TSE, que está fazendo isso, pelo amor de Deus, processo mediante o qual pode ocorrer a exclusão de eleitor por ofício, sim, por requerimento de delegado de partido ou qualquer eleitor, sendo dispensável o comparecimento pessoal do eleitor. Cara, a grande marca da revisão do eleitorado é o comparecimento pessoal. É uma das principais formas de você confirmar. É aquela história da prova de vida que a gente vê muito no previdenciário. É a mesma merda. Então, assim, só faltava essa, né? Se você quer confirmar que a pessoa realmente está viva, que isso aqui não é uma eleição do Vasco da Gama, né, que voltam mortos. Você lembra do tempo do Eurico Miranda? Que bom que vocês não lembram. Grande Eurico, Deus o tenha, ou não, né? Mas a ideia é a seguinte, quando você tinha lá as votações, até hoje, né? Você pode ter pessoas aí, homônimos, que não eram para estar ali, que estavam no cadastro errado. Cara, a ideia é você proteger o cadastro eleitoral. Uma das melhores formas de fazer isso é mediante comprovação pessoal, né? Então, dispensar do comparecimento, você está louco. Impossível. Errado. Tá, o comparecimento é o sistema que melhor funciona, né? Até para cadastro de biometria em localidade que não tem, aí por aí vai, tá? Que não tenha ainda feito, né? Acerca do alistamento e demais matérias inerentes à nossa queridíssima resolução, julgue o item seguinte: as operações de alistamento, transferência e revisão de título, tá? Não é de eleitorado, somente serão incluídas no cadastro ou efetivadas após submetidas a batimento de dados biográficos. Perfeito.
Perfeito, é exatamente o que está na nossa resolução. Lembrando que o batimento serve para você confirmar informações, de novo, para ver se não tem duplicidade, ou se a pessoa não está com direito político suspenso, né, e não teria o direito de alistar, ou se a pessoa pode mesmo se alistar. Às vezes ela tem 12 anos de idade e está querendo se alistar eleitoralmente porque enlouqueceu, né? Nunca se sabe. É isso. Então, assim, cara, principalmente o alistamento eleitoral propriamente dito e a questão da garantia e preservação do cadastro eleitoral são os tópicos que eu considero muito importantes da resolução. Sempre lembrando que toda essa série foi feita principalmente para esse momento que a gente está vivendo, que é o pré-prova. Nós estamos na semana da prova, né? E provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo que deve ser disponibilizado aí pertinho já do final de semana. Então, a gente está aqui num ponto em que, mais do que nunca, a gente está fazendo revisão, está pegando principais tópicos, tal, mas não considerem isso como, é só assistir as aulas do Dalmo, está tudo certo. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é uma revisão, é um apontamento, é uma ajuda final que eu estou trazendo para você, mas não substitui o estudo decente, pelo amor de Deus, tá? Tamo junto?